Salmo 42, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amado Senhor, bendito Deus e Pai, fale conosco nesta manhã, por intermédio da palavra do Senhor, que nunca volta vazia, mas cumpre o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Meu Deus, nós nos submetemos à Tua vontade e estamos totalmente abertos e famintos de ouvir a palavra do Senhor, de ouvir a Tua voz. Temos sede da Tua presença, Pai. E por isso, meu Deus, pedimos a sabedoria do Espírito Santo, a revelação da Tua palavra em nosso coração, Pai. E nós não aceitamos nenhuma distração nos impedindo de receber a Tua verdade, Pai. Repreendemos todo espírito maligno de confusão, de inquietação, de dúvida, toda cegueira espiritual, nós repreendemos, ó Pai, e que seja revelado no coração de cada um de nós a verdade do Senhor, a promessa do Senhor e a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, intercedemos também, Pai, pelo irmão Jair Moreira Pires, que vai passar por uma cirurgia no coração. Eu creio na manifestação do Teu poder sobre ele, Pai, e eu entrego a vida do irmão Jair, bem como todas as pessoas que pedem a nossa intercessão, eu entrego aos cuidados do Senhor e em Tuas mãos, Pai, e declaro na autoridade do nome de Jesus, a cura, o milagre do céu sobre estas vidas, em nome de Jesus, e para a Tua glória, Senhor, amém, graças a Deus, glória a Jesus. Irmãos, este versículo 11, que nós acabamos de ler, no Salmo 42, começa dizendo algo assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que estás abatida, ó minha alma? É o salmista falando consigo mesmo. Muitas vezes nós consideramos loucura ou falta de um parafuso ou outro, alguém que fala sozinho. Você já viu alguém falando sozinho e pensou, essa pessoa não está muito certa da cabeça? Quem já viu alguém assim? É claro que tem exemplos que realmente partem para essa situação de desequilíbrio mental, mas falar consigo mesmo em pensamento, ou até falando consigo mesmo em alguns aspectos, em algumas áreas da nossa vida, é bíblico. Em 1 Coríntios 14, 28, por exemplo, o apóstolo Paulo diz que em certos momentos de oração na igreja, nós temos que falar consigo mesmo e com Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, quando Paulo fala sobre o texto da ceia do Senhor, ele diz que cada um deve examinar a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Isso pode ser tanto em pensamento como com palavras, falando consigo mesmo. Neste versículo que lemos, o salmista, ele pergunta para si mesmo. Ele fala e escreve algo que é relacionado à sua própria alma. E ele diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Primeiramente ele pergunta para si mesmo: por que você está assim? Por que você está com este sentimento? Há uma pergunta: por que estás assim abatida? Por que estás assim, ó minha alma? E em seguida o salmista dá uma ordem para a sua alma.
Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? E aí em seguida vem uma ordem: ponha a sua esperança em Deus. Uma ordem para a sua própria alma que estava abatida ou tomada por tristeza e perturbação. Espera em Deus. Aí vem essa ordem dada pelo próprio salmista para os seus próprios sentimentos. A nossa alma, irmãos, quando a Bíblia diz aqui, falando sobre alma, a nossa alma envolve três características, três aspectos fundamentais da nossa vida. A alma, ela é a nossa mente, vontade e sentimentos. A alma envolve essas três áreas da nossa vida: mente, pensamentos, vontade, decisão e sentimentos, emoções, o que eu sinto, o que eu não sinto. Então, dizer algo assim, perguntar para a sua alma: por que estás assim tão triste ou abatida, ó minha alma? Por que estás perturbada, ó minha alma? Isso envolve examinar-se e reconhecer, primeiramente, o que eu estou pensando. Por que estás assim, ó minha mente? Que pensamento é este? Muitas vezes você se depara com alguns pensamentos que você sabe que não devia estar pensando. E alguém até diz assim: mas pastor, como que eu vou controlar ou determinar o que eu estou pensando? A Bíblia diz que é possível. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E também a palavra de Deus diz que nós devemos pensar, Filipenses 4:8, em tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, diz a Bíblia. Então veja bem, se o Espírito Santo que habita em nós inspirou o apóstolo Paulo para dizer: pense só naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é honesto, naquilo que é de boa fama, naquilo em que há algum louvor, naquilo em que há alguma virtude, alguma qualidade, e não pense nas outras coisas, é porque então eu e você podemos determinar o que vai ocupar o nosso pensamento. Diga assim comigo: eu posso determinar, decidir no que eu vou pensar. Irmãos, por que estás assim, ó minha mente? O salmista pergunta para si mesmo. Alma também fala sobre vontade, sobre decisões. O que eu vou fazer? Quando você se depara com ações e você observa, você se examina e percebe que está fazendo coisas que você sabe que não devia fazer, mas está fazendo, o mal que você não quer, o mal que você sabe que está errado, mas está fazendo, isso a Bíblia diz em Romanos 7, que demonstra que o pecado está dominando a tua vida. Então é preciso renunciar o pecado, se entregar a Cristo, ser mortificado juntamente com Cristo e determinar e decidir: eu não vou mais fazer aquilo que o pecado quer me levar a fazer. Decida. Que decisão você tem tomado, que atitudes você tem tido? Irmãos, a nossa vontade, ela deve ser dirigida por Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele opera em nós, se dermos liberdade, é claro, tanto o querer quanto o efetuar. A tua vontade e a tua atitude, se você se submeter totalmente ao Espírito Santo, Ele vai dirigir e Ele vai guiar a tua vida. Mas é preciso você tomar uma posição. Alma também fala de sentimentos. O que eu vou sentir? Qual sentimento eu vou deixar ocupar a minha vida, o meu coração, a minha alma?
O salmista fala aqui a respeito de sentimentos. Por que está assim tão triste, ó minha alma? Ele estava dizendo: tristeza, eu não te quero, saia da minha vida. Por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Irmãos, tem pessoas que andam tão abatidas, tão angustiadas, tão para baixo, e o mundo quer te colocar para baixo. Por que está assim tão perturbada dentro de mim, ó minha alma? Quantas coisas, quantas perturbações do inimigo vão colocando você para baixo, vão sufocando os teus sentimentos. Tristeza, angústia, desânimo, medo, frieza, estresse, depressão. Quantas coisas vão sufocando a tua alma, quantos sentimentos, sentimento de humilhação, sentimento de vergonha, sentimento de rejeição. Você escolhe que sentimento você vai deixar habitar no teu coração. Você escolhe se você vai aceitar se sentir ofendido, ou se você vai liberar perdão. Você escolhe se você vai se sentir humilhado, ou se você vai dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Irmãos, é algo muito sério a questão do que eu vou deixar estar na minha alma. Jesus foi maltratado, Jesus foi zombado, criticado, oprimido, Jesus foi açoitado, foi, mas em nenhum momento ele deixou que a ofensa, que a ira tomasse conta do coração dele. Ele foi injuriado, ele foi maltratado, mas ele não se sentiu ofendido. Ele foi ofendido pelos outros, mas ele não se sentiu ofendido. Ele foi humilhado pelos outros, mas ele não se sentiu humilhado. Ele foi maltratado, mas ele não se sentiu envergonhado. É diferente você ser humilhado pelos outros, você ser perseguido por alguém, você pode ser até maltratado pelos outros, mas isso é diferente de você deixar isso se tornar um sentimento no teu coração. Eu estou me sentindo humilhado, estou me sentindo desprezado, estou me sentindo ofendido. Aí a escolha foi sua. Irmãos, ninguém sofreu tanto quanto Jesus, porém Jesus é o exemplo. Por mais que ele tenha sofrido, por mais que ele tenha sido rejeitado, e a Bíblia diz que ele foi o mais rejeitado dentre os homens, por mais que ele tenha sido injuriado, perseguido, caluniado, açoitado, maltratado, ele nunca se sentiu desta forma, ele nunca se sentiu humilhado, maltratado, ele nunca se sentiu ofendido. Quando ele estava na cruz, ele orou dizendo: Pai, perdoe todas essas pessoas, porque elas não sabem o que fazem. Uma coisa é você deixar o sentimento entrar, se sentir. Alguns dias eu conversei com um irmão em Cristo, e eu fiquei espantado com a história dele. Ele foi achado numa lata de lixo, num lixo hospitalar, em frente a um hospital, quando era bebê. E a mãe e pai de criação dele o pegaram num lixo, num hospital. Ele não conhece a mãe, não conhece o pai. Foi criado por essas pessoas que o acharam numa lata de lixo. E ele foi me contando a história dele. Hoje ele é um homem de Deus e vai em muitos lugares no Brasil inteiro levar o evangelho, e um curso que ele faz. E ele disse para mim: pastor, nunca senti nenhuma raiva, nenhuma rejeição, nenhuma tristeza, nenhum mau sentimento com relação à minha mãe ou pai biológico por terem me colocado numa lata de lixo. Nunca me senti revoltado por isso. A questão, irmãos, é você dizer, é você decidir por que estás abatida. Pergunte para si mesmo: ó minha alma, fale seu nome. Ó Valério, por que está sentindo isso?
Ó minha alma, pare com esse pensamento, não aceito mais. Pensamento de suicídio, pensamento de desistir, pensamento de abandonar tudo, saia agora pensamento, eu não te aceito. Pensamento de angústia, tristeza, opressão, saia. Sentimento de ofensa, sentimento de humilhação, eu não aceito em nome de Jesus, saia da minha vida. Então pergunte e dê ordens. O salmista perguntou, identificou o que estava passando e disse: ponha a sua esperança em Deus. Eu declaro, eu dou uma ordem, ó minha alma, espera em Deus, põe a tua esperança em Deus. Quantos estão entendendo e a partir de hoje vão identificar pensamentos que não agradam a Deus, atitudes que não estão certas e sentimentos que só te fazem mal e vão dar uma ordem: saiam da minha vida, eu não aceito mais isso. Quantos estão entendendo e determinados a fazer isso? Glória a Deus. E em seguida a Bíblia nos diz assim: pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Senhor. Duas coisas eu observo nesta declaração que o salmista faz após falar consigo mesmo e ordenar para si mesmo uma mudança de atitude, de pensamento e de sentimentos. Eu vejo uma missão de vida bem definida. Após o salmista dizer isso, agora ele diz: pois ainda o louvarei. Ele tinha uma missão. Este salmo, escrito pelos filhos de Coré, ou também chamados coraitas, eles viviam para adorar a Deus. Davi estabeleceu os filhos de Coré para o louvor diante da arca da aliança no tabernáculo de Davi em Jerusalém. Esses jovens viviam só para adorar ao Senhor, só para louvar o Senhor. E mesmo vivendo só para adorar a Deus e servindo ao Senhor, neste determinado momento a alma deles estava abatida, a perturbação estava oprimindo os sentimentos deles, e eles começam a dizer e cantar e declarar: por que estás assim abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Põe a sua esperança em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eles estavam afirmando: vivemos para louvar ao Senhor, vivemos para adorar ao Senhor, essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito, e nós vamos caminhar nesta direção. Irmãos, é muito importante você e eu termos uma missão de vida bem clara e bem definida. É muito importante nós termos uma definição mais ou menos assim: a minha missão de vida é: eu vivo principalmente para, dois pontos, qual é a tua missão? Qual é o propósito da tua vida? Para que você vive? Qual é o teu objetivo na vida? Irmãos, quem não sabe onde quer chegar, sabe o que vai acontecer? Quem não sabe onde quer chegar, não é que não vai dar em lugar nenhum, não, vai dar em algum lugar indesejável. Quem não sabe onde quer chegar, quem não tem objetivo e metas bem definidas para alcançar o seu objetivo, vai chegar no final da vida desapontado, porque não chegou em nenhum resultado agradável. É preciso você saber onde quer chegar e ter um plano bem definido para a sua vida. Saber onde quer chegar e como você vai chegar lá. Ministerialmente, profissionalmente, na família. Uma pesquisa diz, irmãos, que 67% das pessoas, ou seja, 2 em cada 3 indivíduos, afirmam que têm um objetivo na vida, sabem onde querem chegar. 67% aproximadamente. Mas o problema é que
destes 67% que afirmam ter objetivos bem definidos na vida, apenas 10% deles têm um plano realista para alcançar o seu objetivo. Você pode ter um objetivo, você pode ter um sonho bem claro para toda a sua vida, mas a segunda parte é: como chegar lá? Como cumprir isso? Como eu vou fazer? Qual é o meu plano realista para alcançar isso em 2 anos, em 5 anos, em 10 anos, em 20 anos? Apenas 10% destes sabem como chegar naquilo que é o seu sonho, naquilo que é o seu objetivo. Conta-se uma história de Albert Einstein, que um dia ele pegou um trem próximo de Nova York, e estava no trem, naquele vagão bem confortável, quando passou o fiscal de bilhetes, pedindo o bilhete de cada passageiro, porque lá eles não pegavam bilhete na entrada, depois conferiam com os passageiros durante a viagem. E quando o cobrador, o fiscal do bilhete, chegou até a presença de Einstein e pediu a ele o bilhete, ele procurou o bilhete num bolso, não estava, procurou no outro, não estava, foi procurando o bilhete, não achava, tirou os bolsos da calça, do paletó, tudo para fora, não achava o bilhete. E aí o cobrador disse para ele: fique tranquilo, eu sei que o senhor é Albert Einstein, eu conheço você, pode ficar tranquilo, não precisa do bilhete. E o rapaz foi embora, e ele continuou procurando o bilhete, procurava, e levantou, e continuava procurando, olhava debaixo dos bancos, e daí alguns minutos, daí meia hora, aquele cobrador voltou, e viu Einstein agachado, olhando debaixo do banco, procurando em todos os lugares o seu bilhete, e já estava sem o paletó, e revirando tudo para achar o bilhete. E mais uma vez aquele cobrador disse: fique tranquilo, senhor Einstein, eu sei quem o senhor é, não precisa me mostrar o bilhete. Ele disse: jovem, a questão é que eu preciso achar o bilhete, porque eu não me lembro para onde eu estou indo. Ele havia se esquecido qual era o destino dele, então ele encarecidamente precisava achar o bilhete. Tem muita gente, irmãos, nesta viagem da vida, sem saber onde vai parar, sem saber qual estação tem que descer. É muito importante você saber onde quer chegar e como vai chegar. E é interessante nesse texto que o salmista diz assim: eu ainda o louvarei. Ele sabia que o propósito da vida dele era louvar ao Senhor, e ele estaria louvando ao Senhor. Ele ia passar por aquela perturbação, mas o propósito dele, ele haveria de cumprir. Ele estaria louvando e exaltando o Senhor. Tenha esse propósito, saiba onde você quer chegar e onde você vai chegar. Tenha esta missão bem definida na vida, irmãos. Ainda o louvarei. Às vezes eu olho para famílias que estão com problema, casamentos com problema, porque o homem não sabe qual é a missão da vida dele. Quando a Bíblia fala de submissão, isso significa literalmente estar debaixo da missão da outra pessoa. Quando é que alguém pode ser submisso a outra pessoa? Na família, o plano estabelecido por Deus é que a esposa seja submissa ao marido, os filhos sejam submissos aos pais, mas se não há uma missão, não pode haver submissão. Por isso, maridos, homens, qual é a missão da sua vida? Pais, qual é o objetivo da vida de vocês para que os seus filhos estejam abaixo? Líderes, qual é a tua missão? Qual é o teu objetivo?
Na igreja nós temos uma missão. Só é possível haver submissão quando as pessoas dizem: a missão dessa igreja agora é a minha missão, e eu vou estar debaixo desta missão, trabalhando para alcançar este objetivo. Tem muitas famílias em conflito, muitas igrejas em conflito, porque não há uma missão. Temos que saber qual é a nossa missão. E para encerrar, irmãos, eu vejo nesta frase, finalizando este versículo: pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus, como uma afirmação de fé, uma afirmação de alguém que acredita, de alguém que confia de verdade em Deus, uma afirmação otimista: eu ainda o louvarei. Ele está dizendo mais ou menos assim: eu posso estar abatido agora, mas eu vou esperar em Deus, e eu sei que logo eu vou melhorar. É colocar a esperança e os olhos para cima. Irmãos, o que é que o diabo quer fazer na tua vida? Qual é a finalidade das perturbações, das opressões que esse mundo impõe sobre mim e sobre você? É colocar você para baixo, é fazer você ficar só olhando para problemas, é fazer você ficar amarrado no medo, na angústia. É isso que o diabo quer, fazer de você uma pessoa triste, uma pessoa amarga na vida, uma pessoa sem esperança, uma pessoa que não tem mais expectativa, não acredita mais no futuro. Mas Deus, Ele nos manda olhar para cima. Jesus, em João capítulo 4, Ele disse para os seus discípulos: levantai os vossos olhos. E nesta manhã, assim diz o Senhor para mim e para você: levante os seus olhos, olha para cima, olha para as coisas do alto, coloque a tua esperança em Deus, não olhe para esse problema, olhe para a tua vitória, olhe para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Olha para cima, igreja, coloca a tua alma para cima. Pode aplaudir com alegria. Se for aplaudinho desanimado, pode parar. Mas se é para aplaudir aquele que reina e que está conosco, dê um glória a Deus. Tenha ânimo. Quantas vezes nós olhamos na Bíblia, irmãos, Deus sacudindo as pessoas e dizendo assim: tenha bom ânimo. O que Jesus queria dizer quando Ele falou isso para os discípulos? Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava dizendo: pare de olhar para as aflições, olhe para cima, coloque a tua esperança no alto, tenha alegria, olha para cima, seja uma pessoa vibrante, uma pessoa contagiante, seja uma pessoa cheia da alegria, viva com entusiasmo, porque eu venci o mundo, e eu sou um referencial para você, eu sou um exemplo para você, eu sou um modelo para você, e você vai vencer em meu nome, diz o Senhor. Então tenha ânimo. Dá uma cutucada com jeito na pessoa que está aí do teu lado, sem quebrar a costela dela, e diga assim: olha para cima, coloca o coração em cima, o ânimo para cima, irmãos. Igreja, é para cima que nós vencemos, e que nós olhamos, e que nós caminhamos. Deus tem feito tantas coisas, irmãos. Ontem eu e a pastora assistimos um documentário tremendo, maravilhoso, 1h40 de documentário chamado O Dedo de Deus. Quem puder alugar ou assistir, é maravilhoso. E conta milagres e o que Deus está fazendo ao redor do mundo. Um monge budista no país chamado Mianmar, há alguns anos atrás ele morreu. Esse monge morreu no budismo, estava sendo velado e pronto para ser cremado depois de 3 dias de velório. E antes da cremação, esse monge ressuscitou, levantou no caixão, reviveu, ressuscitou. Ninguém orou para ele ressuscitar, mas ele ressuscitou.
E ele disse para todos os que estavam lá no velório dele: olha, eu vi os nossos irmãos monges queimando em chamas num lugar terrível, e era para lá que eu ia também. E aqui para dizer para vocês que os cristãos têm razão, nós precisamos crer em Jesus como eles, porque senão nós vamos todos para o inferno. Isso, irmãos, é algo oficial que aconteceu em Mianmar. Muitos monges se converteram a Cristo por causa da ressurreição daquele monge, e deixaram o budismo e passaram a crer naquilo que a palavra de Deus diz, que só Jesus salva, só Jesus nos dá o céu. E isso depois se tornou proibido de ser divulgado em Mianmar. O país proibiu a divulgação disso, mas é um fato. Se você pesquisar, você vai ver. Muitos monges se converteram por causa do testemunho daquele monge que morreu e ia para o inferno, e Deus deu uma oportunidade dele voltar e ser salvo. Deus te deu o céu, Deus te deu a vida eterna. Você conhece a grande verdade do céu, da palavra. Você tem Jesus, o teu nome está escrito no livro da vida, meu irmão e minha irmã. E por que ficar aí desanimado ou de cabeça baixa, achando que você é um derrotado, que você é um coitadinho? Você não é, não. Deus está com você. Levante a tua cabeça e creia, acredita, tenha fé. Nesse documentário nós vimos também uma missionária na África, irmãos. E ela chega em aldeias, muitas pessoas ressuscitam quando morrem, surdos. Ela chega na aldeia que ninguém ouviu falar de Jesus, e ela passa um filme, o filme Jesus, para aquelas pessoas assistirem com tradução. E depois ela chama alguém que seja surdo e pergunta na cidade: tem alguém que é surdo na cidade? Tragam para mim. Vão buscar alguém que é surdo, e Deus usa ela para curar muitos surdos. Aí quando chega alguém que é surdo, e ela ora, e ela chama as crianças ao redor dela para orarem, e ela já leva um grupo de crianças africanas que creem, e ela ora, e aquele surdo passa a escutar, e um milagre de Deus acontece, e a aldeia inteira se abre para Jesus, e se converte ao Senhor em Moçambique e em outros países da África. Jesus tem feito coisas tremendas. E ela disse nesse documentário: as crianças acreditam plenamente. Se você ensinar o evangelho para a tua criança e falar do céu e do inferno para ela, ela vai acreditar plenamente. Ela vai acreditar sem sombra de dúvida. Olha, se aquela pessoa ali está bebendo, aquela pessoa lá não é de Jesus, ela vai para o inferno então, pai. Quantas vezes nós ouvimos o Mateus e o Lucas dizendo isso? De pessoas que não eram convertidas na família, e eles assustados diziam: pai, então tal pessoa se morrer vai para o inferno. E nós tínhamos que dizer sim. Mas sabe o que acontece? Se você falar para uma criança orar por um enfermo, ela acredita, porque ela é cheia de fé. Não tem limitação para ela, ela crê que Deus vai fazer um milagre. Mas aí o que acontece? Um adulto ensina, entre aspas, que não é bem assim. Um adulto enche de incredulidade o coração de uma criança. Aí essa criança vai crescendo, adolescente, jovem, aí já encheu de dúvidas, já encheu de incredulidades. É por isso que Jesus disse que para recebermos o reino dos céus, nós temos que ser como um adulto ou como uma criança? Como uma criança, a simplicidade, a pureza. Você pode dar uma bronca na criança aqui, ela não vai ficar abatida, chorando muito tempo. Logo ela se levanta e está pulando, está rindo, está brincando, porque ela tem a pureza, a alegria, a fé viva no seu coração. E que tipo de pessoa você tem sido? Um adulto incrédulo, desanimado, abatido, perturbado com tantas coisas?
Ou você tem recebido o reino dos céus como uma criança inocente, vibrante, alegre, cheia de fé, dizendo: eu creio, eu acredito, Jesus é poderoso, Ele está vivo, Ele está comigo. Irmãos, receba como uma criança. Ainda o louvarei, pois Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Essa declaração é uma declaração para cima, é uma declaração otimista, é uma declaração de alguém que crê, é uma declaração de alguém que sabe que Deus é fiel. Olha o que aconteceu com Moisés, irmãos. Vamos encerrar. Êxodo capítulo 3, versículo 10. Êxodo 3, 10. Fiquem de pés. Grupo de louvor pode vir para o altar. Olha o que a Bíblia diz. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Depois de Gênesis, vem Êxodo. 3:10. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Só uma pausa aqui, depois nós vamos ler o versículo 11 e o 12. Deus apareceu para Moisés ao pé do Monte Sinai, numa sarça ardendo em fogo. A sarça ardia em fogo, mas não se queimava, não se consumia. Aí Deus fala face a face com Moisés, dizendo para ele o que nós acabamos de ler: vá agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Irmãos, Deus mandou Moisés ir. Deus estava falando: Moisés, vá. Resposta de Moisés, versículo 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? O que Moisés pergunta? Quem sou eu? Olha o andamento das coisas. Deus se manifesta a Moisés, Deus manda Moisés ir, e ele diz assim: mas quem sou eu? Ele estava olhando só para si mesmo, ele estava focado na sua dificuldade, ele estava olhando para baixo, para suas limitações. Ele não estava olhando para cima, para aquele que o enviava, ele estava olhando para a sua limitação. Quem sou eu? Resposta de Deus no versículo 12. Deus afirmou: eu estarei com você. Eu estarei com você. Deus respondeu a pergunta de Moisés: quem sou eu? Deus respondeu quem era Moisés? Não. Deus falou: não importa quem você é. Talvez Moisés ia esperar assim uma resposta: olha, Moisés, você foi tirado das águas, porque eu te escolhi, quando a filha de Faraó viu você naquele cesto, chorando, eu treinei você no palácio de Faraó, e você está preparado para se deparar com Faraó e tirar o meu povo. Você é o cara, Moisés. Talvez ele esperasse que Deus dissesse que ele era bom mesmo. Mas não importa quem sou eu, quem é você, se nós cremos em Deus, se Ele nos chamou, se Ele está nos enviando, se Ele está dizendo vai, eu posso ir, porque Ele diz: eu sou contigo. Moisés fica lá olhando para si: mas quem sou eu, Senhor? Deus disse para ele: eu sou com você, Moisés, eu sou contigo. Deus está falando para você, minha irmã, Deus está falando para você, jovem, e homem e mulher: eu sou contigo. Não importa a tua situação, pare de ficar abatido, pare de ficar perturbado dentro de você. Eu, o Senhor, sou contigo e eu te darei a vitória, e basta você crer e receber essa bênção de Deus, basta você acreditar. Aleluia, aleluia.
Por isso nós vamos cantar, irmãos, quero ser como criança. Abraça-me, porque tem que receber essa promessa como uma criança, tem que receber o Evangelho sem dúvida, sem você perguntar: ó minha alma, por que você está assim abatida? Por que você está assim tão triste? Espera em Deus, ponha a tua esperança em Deus, ainda o louvarei, porque Ele é o meu Deus e o meu Salvador. Ele é. Eu sou nele, sem ele eu não sou nada, mas ele está comigo, e eu posso levantar minha cabeça, eu posso acreditar que Deus está no controle de tudo. Feche os teus olhos e comece a levantar tuas mãos para Deus, e levantar teu coração nessa manhã. Levanta tua fé, teu ânimo, põe tua esperança em Deus. Deus te dá vida. Glória a Deus. Uma criança inocente, mas que crê no céu, no inferno, no milagre, no poder de Deus. O Evangelho não consiste somente em palavras, mas em poder. Esse poder Deus está derramando sobre a tua vida, porque Ele é o meu Deus. Não importa quem eu sou, importa que Ele é o meu Senhor, o meu Deus. Está aí do teu lado, é para cima que você vai olhar e vai crer. Levanta a mão dessa pessoa junto com a tua. Você vai começar a orar por essa pessoa e por você. Deus vai levantar corações abatidos, pessoas tristes. Deus vai restaurar. Enfermidades vão ter que sair agora. Você vai poder dizer: por que está doente, ó meu corpo? Seja curado em nome de Jesus. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas, ó meu pensamento, porque esse sentimento quer me dominar. Põe a tua esperança em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia. Agora eu quero ouvir a igreja orando. Orar é falar. Pode abrir a tua boca, levantar a tua voz e falar. Vai orando com a tua voz, com a tua boca. Vai falando a palavra de Deus. Senhor meu Deus, nós colocamos a nossa esperança no Senhor. Eu não aceito alma abatida. Eu não aceito perturbação dentro de mim e dentro dessa pessoa que está aqui nesta manhã. Tudo que tem sufocado, tudo que tem oprimido, tudo que tem desanimado essa pessoa, nós ordenamos agora: saia desta vida, em nome de Jesus. Sai agora todo o mal, toda enfermidade nesse corpo, nós ordenamos desapareça, porque está enfermo, ó corpo. Você não foi criado para a doença. Receba saúde agora, receba cura em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nós estamos diante da tua presença.
e damos ordens agora aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, sejam curados. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é de boa fama, isso eu vou pensar, isso vai ocupar o nosso pensamento. Sentimentos malignos saiam agora, sentimento de tristeza, de angústia, sentimento de depressão, de medo, saia em nome de Jesus. Sentimento, pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, saiam agora. Eu não aceito que isso venha a ocupar estes pensamentos. Sentimento de rejeição, sentimento de desprezo, de humilhação, sai em nome de Jesus. Saia todo mal agora, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, olha aqui para mim, em João capítulo 10, versículo 10, diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, e a tenham em abundância, diz o Senhor. O diabo quer oprimir você, o diabo quer sufocar você, matar, roubar e oprimir, destruir é a obra que o diabo quer fazer. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Levanta suas mãos para Jesus e ordene vida em todas as áreas da tua vida. Ordene essa vida abundante no teu casamento, na tua vida espiritual. Faça como o salmista agora, é você que vai dizer: ó minha alma, põe a tua esperança em Deus. Ó meu casamento, seja cheio de vida. Ó corpo, seja curado. Se há uma dor, uma enfermidade no teu corpo, você vai dar ordem agora para essa dor desaparecer. Pode colocar a mão e dizer: seja curado, em nome de Jesus. Meu Deus, eu não aceito opressão, eu não aceito a obra do diabo, que vem para matar, roubar e destruir. Eu não aceito. Eu ordeno agora, Pai, junto com a tua igreja, vida plena, vida abundante, sobre o meu corpo, sobre a minha família, sobre a minha igreja, sobre a minha célula, sobre cada casa. Mas, meu Deus, nós declaramos vida abundante. Não aceitamos opressão, não aceitamos o mal. Nós levantamos os nossos olhos, ó Pai, e cremos na tua palavra. Cremos, como uma criança, Pai, nós recebemos o reino dos céus, sem dúvidas, sem questionamento, sem confusão. Nós recebemos a totalidade da tua promessa, a vida abundante. Aleluia. Enfermos sejam curados agora. Onde há uma enfermidade neste corpo, sai em nome de Jesus. Receba vida, receba cura, receba o milagre de Deus no teu corpo agora. Pode colocar a mão onde havia uma dor, onde havia um diagnóstico de enfermidade, e receba vida, e vida com abundância. Receba cura, em nome de Jesus. Receba cura. Aleluia. Levanta suas mãos e agradeça a Deus porque Ele operou na tua vida. Se havia uma enfermidade, Jesus Cristo já curou. Jesus Cristo já te deu vida, e vida com abundância. Aleluia. Irmão, se havia um diagnóstico negativo, diagnóstico não é sentença. Sentença
é o decreto final. Só Deus pode dar a palavra final. O diagnóstico é para ser mudado. E se havia um diagnóstico de morte na tua família, de enfermidade no teu corpo, Jesus mudou esse diagnóstico e você é uma nova pessoa, cheia da vida abundante do Senhor, cheio de vida. Sejam sinceros comigo e com Deus agora. Nas últimas semanas, quem passou alguns dias ou momentos oprimidos, a alma abatida, perturbação dentro de você, levante a sua mão. Quem passou por isso nas últimas 2 ou 3 semanas? Deus mudou a tua história a partir de hoje. Diga comigo, põe a mão à altura do seu coração, diga assim: porque estava abatida, ó minha alma, porque te perturbavas dentro de mim. Eu não aceito esse sentimento. Ponha a tua esperança em Deus, ó minha alma, porque Ele é o meu Deus e o meu Salvador. Aplauda o Senhor, dê glórias ao Senhor, glória a Deus. Para cima, olha para o alto, olha para cima. Quando você está oprimido, quando você está angustiado, porque o inimigo está sufocando você. Ou então você está olhando para você e dizendo como Moisés: quem sou eu? Por que isso, Senhor? Por que o Senhor está permitindo isso? Levante os braços, quebre essa opressão e diga: Deus é comigo. Eu estou passando por isso, mas Deus é comigo, eu vou vencer. Olha para cima, olha para o alto. Amém? Glória a Deus.